nós temos no lado de cá, vamos falar aqui do budismo. Nós temos aqui 3 estágios interessantes no caminho do budismo, na senda óctupla do Buda, né? No caminho óctuplo de 8 partes. O budismo ele tem uma tradição linda que se diversificou em várias escolas, mas um dos grandes sermões do Buda foi sobre as 4 nobres verdades. E esse é comum a praticamente todas. A primeira nobre verdade é a existência do sofrimento. Quer queiramos ou não, na vida há sofrimento. Será que alguém aqui nunca sofreu? Então o Buda colocou como a primeira nobre verdade a existência do sofrimento. Como segunda nobre verdade, ele colocou que há uma causa para o sofrimento. O sofrimento não é fruto de qualquer coisa. Tem causa que produz o sofrimento. Então, uma descoberta, uma percepção que traduziu-se na segunda nobre verdade do budismo. Em qualquer escola a gente pode ter isso. A terceira decorre da segunda e da primeira. Se existe uma causa, existe um caminho que leva à cessação do sofrimento. Pois se ele tem uma causa, trabalhando-se na causa, nós resolvemos a consequência. Então, indo à fonte do sofrimento, resolvendo suas causas, há a possibilidade da cessação do sofrimento. Esta é a terceira nobre verdade do budismo. Há uma saída, há um caminho. E a quarta nobre verdade, que é o que nós vamos entrar agora, é o caminho de 8 partes que leva à cessação do sofrimento. É um caminho de 8 passos. E aí nós vamos entrar na quarta nobre verdade, que em 8 etapas o Buda mostrou que é possível resolver a fonte do sofrimento ou as causas do sofrimento e erradicar o sofrimento da natureza humana e contribuir para abençoar e purificar a vida desse planeta, elevando a vida e a consciência da humanidade. Ele resolveu em si, pois é o único lugar em que podemos resolver os problemas fundamentais da vida. E ao resolver em si, contatamos a natureza de toda a humanidade. E quem chegar perto, quem estiver em contato, quem conseguir compreender junto, vai também resolver a sua essência, a sua natureza de problemas, pois elas são idênticas. A natureza humana é uma só. Resolvendo em si, você toca a natureza humana. Ou a solidão é privilégio de brasileiro ou de americano. A ansiedade, a angústia, a preocupação, são atributos humanos, sejam japoneses, americanos, africanos, etc. Bom, na primeira parte nós podemos ver uma coisa interessante. Ele também fala de ética e moralidade. Ele usa a palavra reto, reto não mencionando ser correto, porque correto é em relação a algum código moral, alguma coisa. Mas ele usa a palavra reto como a perfeição da coisa. Então ele começa com o reto falar, passa para o reto agir e o meio de vida, o reto meio de vida. O que ele quer dizer com isso? O reto falar, nós temos aquelas dicas já. Nós somos muito tacarelas, falamos pelos cotovelos, é o idle talking do americano, que é você falar à toa para não ficar em silêncio, que o silêncio é desagradável. Né? Nós temos uma tendência, além de não controlar a mente, não controlar a língua. E essa língua faz muito mal e muito prejuízo que nós não fazemos ideia. A fofoca, aquelas coisas, né? O gossip, aquela língua afiada que quando abre a boca ela causa um mal que a gente não faz ideia. E nós podemos, como é visto na televisão, acabar com carreiras profissionais, com moral, com a vida de uma pessoa.
pelo falar desproporcional ou descontrolado. E na tradição oriental tem lá, uva, se for útil, se for verdadeiro e se for amável, vale a pena falar. Se não tiver essas três, é melhor que não se fale. Se a gente seguir só esse princípio, a nossa natureza da fala vai transformar o mundo em que vivemos. Útil, verdadeiro e amável. Tendo as três, tudo bem. Se não tiver uma delas, pensa se vale a pena. É um poder tremendo, o reto falar. O reto agir. Inclui, né, o reto falar. E como ação, a yoga que está no reto agir, para a percepção, o reto agir é agir em sintonia com a moralidade, com a ética, com os bons costumes da região para não causar dor, e assim por diante, não causar problemas, agir em consonância com uma ética básica, pelo menos, comum, e com a moralidade do sistema em que se vive, mas uma ação não conturbadora, não escravizada à moralidade como uma restrição, né? Mas agir em consonância com uma ética que seja não conturbadora da paz, da ordem, não da ignorância do lugar, vamos dizer assim, mas uma ação que seja íntegra, inteira, advinda de uma postura construtiva para a vida. Então, se tivermos só o falar e só o agir, já transformamos bastante a nossa vida. E o reto meio de vida é que, justamente pela lei kármica, pela lei da ação e reação, se tivermos um meio de vida, um ganha-pão, que for agressivo, violento, causar dor à existência, aos seres animais, à vida no planeta, aos seres humanos, teremos conflito, dor e criando ainda oposições ou conturbações da lei de justiça perfeita. Nós temos que pensar muito no que estamos fazendo com o nosso planeta, como seres humanos. Nós temos que pensar muito o que estamos fazendo com os animais, como seres humanos. Temos que pensar mais ainda o que estamos fazendo com os seres humanos. Nós, seres humanos, que nos dividimos em raças, coisas ilusórias que a genética já descartou. Nós dividimos em ideologias, coisas que uma mente compassiva e amorosa também descarta. Nos dividimos nas mais inumeráveis formas. Divisão, da divisão, da divisão, da divisão. Esse é o trabalho da mente compartimentadora e não agregadora de uma visão da harmonia da vida. Então, que o meu meio de vida, que a minha profissão, que o meu ganha-pão não seja fonte de dor para nada, seja uma coisa valiosa. E aí eu vou estar ganhando a minha vida em sintonia com a vida. Não vou ser o matador do animal em sequência, não vou ser o que destrói famílias numa ânsia de dinheiro, o que acaba com determinadas sociedades por ausência de opções que ele dá numa imposição financeira para os interesses pecuniários próprios e assim por diante. Eu não vou viver da dor do outro, da dor da vida animal e da vida do planeta. Já é uma vida de ética e moralidade maravilhosa. No campo seguinte, no campo do treinamento, o budismo trabalha aqui a questão mental. O budismo também tem a sua mente. Ele tem plena atenção, aqui tem o reto esforço e a reta concentração. Ele trabalha a questão mental como um trabalho da percepção. Então aqui é a área do trabalho psicofísico na yoga. E aqui nós temos 3 itens do caminho óctuplo que lidam com a atenção no que você fizer, aonde você estiver, que esteja lá. Esteja inteiro. Não fica aqui pensando em outra coisa, preocupado com uma coisa no futuro, agindo em função das coisas do passado, tentando manipular as circunstâncias. Seja pleno onde está. E aí você vai estar agindo de uma forma mais lúcida, plena. Com a desatenção, coisa que nós fazemos o tempo todo, percebem que tem gente que entra no quarto ou na sala de casa, já liga a televisão ou liga o rádio para poder ter algum ruído, alguma coisa para estar bem, porque o silêncio parece incomodar.
a nossa sociedade. Eu conheço pessoas que entram no hotel e vão dormir, mas deixam a TV ligada, porque não gostam do silêncio. Nós chegamos a esse ponto. Mas no budismo, esteja onde está, curta o silêncio. Está sozinho? Esteja sozinho. Esteja lá.